Então, meus irmãos, muito boa noite. E desculpa fazê-los esperar esse tempo, né? Mas a gente sempre tem que tentar e tentar e tentar. Infelizmente, a tecnologia nem sempre responde quando a gente sempre necessita dela, né? Mas que bom que a gente consegue ter o plano B, o plano D, o plano E, tantos quantos necessários. O material que preparamos é rico em imagens e serviu para ilustrar muito bem os pontos que aqui tomaremos, né? É lamentável, espero que ainda dê tempo de rever alguma coisa, mas também depois deixo a casa disponível e em algum outro momento que queira apresentar esse material com as suas ilustrações, eu acho que seria bem interessante. Bom, nosso tema desta noite é a importância da leitura no estudo da doutrina espírita. Um pensamento. O Espiritismo requer, para ser melhor conhecido e criticado, que o adepto ou estudioso seja um leitor crítico. Bastante interessante este pensamento. Como ser um leitor crítico? A doutrina espírita, diferente das demais religiões, e tida como religião em função de que a Unesco a declarou assim no nosso país, né? Mas ela vai muito mais além de um conceito de religião, pelo menos das tradicionais religiões. Na doutrina espírita, requer-se e em verdade, há uma necessidade que o estudioso dela vá muito mais além do que a satisfação de um conceito meramente religioso, de apenas ouvir alguém dizer coisas lindas, maravilhosas e confortantes. Ela requer questionamentos, reflexões. E assim, para que possamos ter este ser, este estudioso, capaz de fazer reflexões, de tecer críticas, comparações, correlações, faz-se necessário o estudo. E não apenas um mero estudo, mas um estudo muito bem direcionado, muito bem amparado, um estudo sóbrio. E como vemos no universo da literatura espírita, ele é vasto, extremamente vasto. Claro, se pegarmos, por exemplo, um Chico Xavier, nós teremos ali mais de 400 obras, 412 obras, alguma coisa assim, né? Mas não olhando para as obras do Chico, que não há o que se comentar realmente, acima de qualquer suspeita, claro, assim como as obras de Divaldo, mas se olharmos o que sai, o que é despejado no mercado em termos de literatura, não apenas espírita, mas espiritualista, há que se ter muito cuidado ao selecionar algumas obras, ao buscar algumas obras para leitura. Não devemos apenas ler por ler, mas ler para buscar algo. Quando lembramos a sentença do Espírito e Verdade, que está lá nas obras básicas, vamos ver lá no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos diz: Espíritas, amai-vos uns aos outros, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Não vamos aqui tecer comentários sobre o primeiro mandamento, amai-vos, porque lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, há um anuncial de proposições, de situações que podemos estudar e entender efetivamente este amar-vos uns aos outros. Entretanto, vamos fazer algumas reflexões a respeito do instruí-vos. O que quer dizer o Espírito de Verdade com instruí-vos? Com esta provocação, com este pedido, esta solicitação. Vamos ver lá no Evangelho, os trabalhadores da última hora, que somos nós, os espíritos, os trabalhadores, mas há quesitos a serem cumpridos a estes trabalhadores da última hora. Então, quando o Espírito de Verdade nos diz amai-vos, eis o primeiro, instruí-vos, eis o segundo, ele está nos fazendo uma provocação justamente para que possamos fazer jus a este título, os trabalhadores da última hora. Buscando construir um conceito de instruir-vos, este instruir-se, vamos a alguns compêndios, alguns livros, alguns dicionários, e a gente procurando vai encontrar várias observações e conceituações. Construímos o nosso próprio com base em algumas comparações. Em nosso entender, o instruir-vos significa
edificar o espírito com conhecimentos úteis, com propósitos de dar solução harmônica a qualquer problemática que possa se nos apresentar diante dos desafios de nossas vidas, sejam eles no âmbito profissional ou pessoal. Então, veja o quão vasto é esse significado de instruir. Construímos ainda um segundo, seria o constituir substrato para a construção de raciocínios. Constituir substratos, base para a construção de raciocínios lógicos. Mas ainda continuando, então, constituir substrato para a construção de raciocínios lógicos, argumentações, reflexões e críticas construtivas. Críticas construtivas. Então, constituir um substrato para que possamos elaborar raciocínios lógicos, para justamente termos condições de, quando fazermos críticas, elas tenham um teor construtivo. Senão, não vale criticar. Não vamos destruir. Bem sabemos que a palavra consegue construir, edificar uma nação, e a palavra também pode destruir uma nação, pode desarmonizar uma relação. Então, quando instruídos devidamente, justamente com a construção do conhecimento pela leitura correta, pela busca correta do conhecimento, conseguimos tecer críticas construtivas. O que é uma crítica construtiva? Normalmente, quando sabemos algo mais que alguém e ouvimos uma exposição de um raciocínio, mas que há algumas falhas, e procuramos ajudar este alguém, vamos fazer uma crítica. Mas, de que maneira vamos fazer esta crítica? Vamos primeiro elogiar o esforço, o trabalho. Em seguida, vamos tecer as críticas colocando os prós e os contras daquele raciocínio. E vamos finalizar a crítica novamente edificando o esforço. Assim, a lembrança daquele que foi criticado será da satisfação. Puxa, meu trabalho foi entendido, foi compreendido, mas tem algumas falhas que devo corrigir. Isso é uma crítica construtiva. Porque a pessoa sai daquela conversa com aquela impressão de que foi entendido o seu recado, mas há falhas. Então, quer dizer, a compreensão, o tato, o bom senso. E para se fazer isso é necessário a instrução, a correta instrução. E ainda finalizando, a respeito de qualquer tipo de literatura ou qualquer evento observado. Vale isso para os diversos livros. Como falei, são despejados nos mercados mensalmente centenas de livros, centenas de obras. Muitas vezes podemos até discordar do que está escrito. Mas não é de bom tom fazermos críticas destrutivas. Afinal, é o fruto de trabalho de alguém. E a posição correta é justamente sermos compreensivos, ainda que aquele material exponha linhas completamente diversas ou distorcidas das bases doutrinárias. Mas não é correto simplesmente sair denegrindo uma determinada obra. Muitas vezes as pessoas nos questionam: por que a federação não comercializa tal e tal obra? Afinal, a casa espírita tal, fulano tal lá, utiliza. Mas por que a federação, por que a livraria de vocês, no caso, se alguns que nos conhecem sabem que somos donos de uma livraria aqui em São Leopoldo, né, que comercializa livros espíritas. Muitas vezes as pessoas questionam: mas por que tal livro não é comercializado aqui? Não é comercializado porque entendemos que ou não acrescenta nada, e que ou talvez haja até algumas distorções, mas o bom senso justamente nos impede, e que bom que o temos, de tecer críticas destrutivas a determinada obra. Dizer: não, olha, não leia tal obra porque não vale a pena, você vai estragar o seu conhecimento. Não é bem por aí. É preferível você trazer as razões positivas do porquê não se trabalha com determinada obra, do que simplesmente denegrir uma obra ou um autor da qual não se conhece. Mas nesta sequência, todos nós sabemos que nossa doutrina espírita está firmemente estruturada, muito bem equilibrada, no que chamamos de um tríplice aspecto, onde ali vemos a religião, a filosofia e
a ciência. Sabemos que nos bancos acadêmicos podemos e estudamos lá separadamente, dissociados. Podemos estudar puramente filosofia, puramente ciência, puramente religião. Entretanto, quando nos voltamos ao estudo da doutrina espírita, não é possível dissociar mais. Não devemos dissociá-lo, sob pena de cometermos graves erros. E só vamos entender isso justamente com a devida leitura. A dissociação de ciência, filosofia e religião dentro do estudo da doutrina espírita vai nos levar a conclusões precipitadas muitas vezes. É importante entendermos que justamente este aspecto científico e esse aspecto filosófico também diferencia-se um pouco da ciência puramente acadêmica. Há basicamente o que a gente poderia chamar de ciência espírita, porque ela é uma ciência experimental, entretanto, não pode, diferente de uma ciência acadêmica, ser experimentada e repetida N vezes com o mesmo resultado, que é o que se faz no banco acadêmico com relação à ciência. Você só valida um experimento, se pode repeti-lo inúmeras vezes e ter sempre o mesmo resultado. A ciência, dentro da doutrina espírita, trava o seu objeto de estudo, é a vida, esta vida, pós-vida que temos, onde aquele que está no outro lado, que se intercomunica com nós nesse propósito investigativo, nessa interação de conhecimentos, tem vontade própria. Então não podemos esperar que um experimento de comunicação, por exemplo, mediúnica, possa ser repetido N vezes por qualquer pessoa que siga uma espécie de receituário. Isso não acontece. Você está lidando com vontade própria, com ser inteligente, diferente de algo que não pensa. Então há uma ciência própria, há característica própria. E só conseguimos ter esse entendimento através do estudo, o profundo estudo do que é esta ciência. Da mesma maneira, os conceitos filosóficos e a questão religiosa. O que é de religioso na doutrina espírita? Vamos ver ali que nós temos a questão moral, então, a questão toda da conduta, que é objeto da religião. E por isso já não se pode, imagina se tentarmos olhar ciência dissociado deste tripé que seria religião, nós teremos basicamente um ser investigativo, perdão da palavra, idiota. Porque estaria olhando a doutrina espírita como algo que pode ser colocado entre quatro paredes e examinado. E não é verdade. É um mundo à parte, que se interage com um outro mundo também, onde parâmetros de frequências que dizem respeito a essa estrutura evolutiva do ser, se interagem o tempo todo. Então não há como dissociar. Dentro do aspecto religioso, que compreende as consequências morais de nossos atos, nós temos basicamente um guia. Que guia seria esse? O melhor guia de todos. Nós temos o Evangelho do Cristo. Acabei não trazendo ele aqui, enfim, acabei trazendo ele muitos espíritos, mas basicamente, temos aqui. Obrigado. Exatamente, o Evangelho segundo o Espiritismo. Todos nós o temos como livro de cabeceira, né? Se não o temos, deveríamos ter. Então, este é o aspecto religioso, os ensinamentos do Cristo, que nada fala em religião formal, como as religiões que conhecemos, onde não há as questões de dogmas a serem respeitadas. A doutrina espírita não trabalha com a questão dogmática, que é algo que não pode ser conversado, que tem que ser simplesmente respeitado. Quando estudamos o Evangelho, vamos ver justamente todos os ensinamentos direcionando-nos para o ser interior, para a consciência, o despertar da consciência, o entendimento que o próximo é tão importante quanto nós mesmos, e por isso amar o próximo como a si mesmo, o respeito aos limites. Então, norma de conduta. Este é o aspecto religioso da doutrina espírita, e não pode ser dissociado do aspecto filosófico científico, porque também o filósofo que não sabe respeitar o próximo, o limite do próximo, é um filósofo, com perdão da palavra, também idiota, perdão, mas realmente esse seria o que muitas vezes vimos grandes discussões filosóficas que são vazias, porque não há ali o amor, não há compreensão. Então por isso que não é possível dissociar
nesse aspecto, neste tríplice aspecto, religião, filosofia e ciência. Em nosso PowerPoint havíamos até ilustrado uma daquelas mesinhas antigas, redondas, que tem, que converge para um tronco único, que seria um pé, né? E depois lá na base divide-se em três, demonstrando justamente, seria um símbolo bem mais exato, até fazendo uma menção às famosas mesas girantes, mesas falantes, lá da época de Kardec, quando, juntamente com o Sr. Fortier, vai observar aqueles eventos e tecer seus estudos. Então, temos justamente já desde aquela época, as primeiras comunicações, estes três aspectos vindo através das comunicações dos espíritos e convergindo para um tronco único, onde depois uma plataforma que é a mesa simboliza o equilíbrio, a planificação da doutrina, do conhecimento. Não há mais alto, não há mais baixo, mas está tudo no horizontal. Não há hierarquias de conhecimento. Há o conhecimento disposto a todos. Segundo Kardec, apenas para ilustrar aqui, o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação. Vejam bem o que ele fala. É uma ciência de observação. E uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Então, consiste nessas relações com o mundo espiritual, com consciências, e portanto não podemos repetir como um laboratório farmacêutico que pega-se um experimento e repete N vezes e tem esse mesmo resultado. Estamos trabalhando com consciências. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. E essas consequências morais estão justamente nesses alertas a partir do Evangelho do Cristo, deste conhecimento. Outra questão que é importante ver, da importância da leitura no estudo da doutrina espírita, é a correta compreensão dos 5 princípios básicos da doutrina espírita. Todos nós já ouvimos falar desses 5 princípios básicos, né? Que é a existência do espírito e a sobrevivência após a morte. Todos nós conseguimos compreender isso. É muito fácil a gente dizer assim, né? Não, mas obviamente o espírito existe e a gente sobrevive a esse trauma da morte física. Entre dizer que sabemos e compreendermos, há uma distância muito grande. Principalmente quando olhamos o segundo princípio, que é a reencarnação. Todos que estamos aqui acreditamos na reencarnação, né? Pelo menos em tese. Mas a compreensão efetiva deste processo reencarnatório advém de um estudo bem mais profundo. Não basta pensar, eu acredito em reencarnação. Tá, mas muitas vezes, em nosso dia a dia, não demonstramos que nós acreditamos. E através de nossos atos, muitas vezes, nós quase que contrariamos o que dizemos em relação à crença na reencarnação. Até porque nos envolvemos tanto com o mundo material em que interagimos, que acabamos tendo uma pressa excessiva para algumas coisas, como se aquilo fosse a última possibilidade da existência. E não é uma verdade. O que não puder ser feito nesta, será feito na outra, se for realmente necessário. E muitas vezes não agimos assim. E ainda dizemos, não, eu acredito em reencarnação. Sabemos que os benfeitores vão nos colocar diante de oportunidades de trabalho e de crescimento, que se não se fizer possível completar, será completado porque faz parte de um dos outros princípios, que é a progressão do ser. Né? No terceiro princípio temos a lei de causa e efeito, e esta é mais grave, ainda mais profunda. E requer de todos um estudo muito mais profundo. Lei de causa e efeito. É muito comum ouvirmos dizer assim, né? Estou sofrendo agora porque eu aprontei no passado. É uma verdade isso? Podemos dizer que isto é uma verdade? Que a lei de causa e efeito nos faz sofrer no presente por falhas passadas? Será que nós não estamos olhando a nossa vida presente de uma maneira errada? Divaldo costuma dizer sempre, antes de atribuir aos espíritos ou a grande lei de causa e efeito a culpabilidade por nossas desgraças, por nossas dores, recomenda-se olhar para dentro de si. Qual o meu posicionamento em relação à vida?
Quais são os meus valores atuais? Será que eu não estou interpretando algo incorretamente e estou agindo em função de impulsos meus? Totalmente meus, impulsos que eu construí com base em uma má alimentação, muitas vezes, de repente uma infância onde houve maus direcionamentos, e eu simplesmente usando de meu livre-arbítrio, ainda que sentindo-me impulsionado a buscar o conhecimento, muitas vezes não fiz. Então, nada mais correto do que ter as consequências de uma preguiça, que muitas vezes são a dor, o sofrimento, e nada tem a ver com o passado. Posso, entre aspas, ter dito assim, né? Muita gente diz, eu acho que atirei pedra na cruz no passado, né? E aí estou sofrendo. Olha, se formos olhar pela visão da divindade, Deus é amor, é perdão. Deus não inflige dor a ninguém, não inflige castigo a ninguém. Ao contrário, Deus nos ama incondicionalmente, que nos dá infinitas possibilidades de crescimento. Se por um acaso eu não estou querendo aproveitar as minhas oportunidades, não tem relação nenhuma com o meu passado. São meus atos presentes. Vamos olhar para o presente. Então, entender esse princípio básico de lei de causa e efeito requer reflexão, requer estudo, requer a busca de várias literaturas, confronto, analogias, correlações. Então conseguimos criar os conceitos corretos, compreender o conceito correto da lei de causa e efeito. A comunicação entre o mundo material e espiritual, né, o quarto princípio, todo mundo conhece. Aqueles que já ingressaram em trabalho mediúnico sabem como é que funciona a situação, né? Então, vamos ver essas comunicações, vamos senti-las, vamos interagir com elas. E o outro princípio é a evolução progressiva dos espíritos. Compreendemos mesmo essa evolução progressiva dos espíritos? Será que compreendemos que a taxa de evolução da humanidade é extremamente lenta quando comparada com estou falando em evolução moral, quando comparada à evolução tecnológica? Conseguimos fazer, já paramos para fazer reflexões a respeito disso? Se pudéssemos traçar gráficos aqui, olhar assim, a progressão de curvatura da evolução moral da humanidade ao longo de, vamos dizer aí, 4 milhões e meio de anos, em torno disso, né? E a nossa evolução tecnológica é muito recente, que é uma curva extremamente ascendente. E a gente começa a confrontar esses dois mil, Deus do céu, alguma coisa errada. Só conseguiremos entender esse princípio evolutivo mesmo, essa progressão dos espíritos, quando começarmos a fazer essas analogias, essas correlações. E quando começamos a fazer isso, para podermos fazer isso, precisamos estudar. Precisamos buscar não apenas nas obras básicas, que é extremamente importante, todos sabemos disso, é a raiz. Em nosso material, até representamos isso através de uma linda árvore frondosa lá, com as raízes, onde estão colocadas as obras básicas, depois as obras complementares no tronco e as diversas após. Mas nessa sequência ainda, até só ilustrando para vocês, era um PowerPoint mais ou menos assim. Deixar muito bem claro assim, esta ideia das obras básicas aqui na raiz, das complementares no tronco e das obras diversas lá nas folhinhas. Solidificamos aqui construímos a base da nossa argumentação, aqui vamos enriquecê-la com as obras complementares, que são diversas, conhecemos lá as obras de André Luiz, as 16 obras, as obras de Chico, todas as obras de Chico, os demais lá, toda a série de Joana de Ângeles, principalmente a série de Psicologia Transpessoal, e depois as obras diversas, que são ilustradas pelas várias ciências, né? Então, nessa estrutura de estudo, temos a construção do conhecimento seguro, o ser sólido, capaz de argumentar, capaz de defender sua bandeira. Muitas vezes entramos em embates, discussões a respeito de doutrinas, de religiosidades desnecessárias. Até porque o Cristo não nos elegeu como defensores da doutrina. Aquele que conhece, aquele que tem o conhecimento, que segue o caminho correto, não precisa, aos moldes da Idade Média, pegar uma espada e sair
literalmente devastando as outras mentes que contrariam o nosso pensamento. Não é assim que se faz. Vencemos pelo amor, pela paciência, pelo carinho. Em nossa estrutura de estudo básico da nossa raiz, temos lá as obras básicas, iniciando pelo Livro dos Espíritos, que todos conhecemos, que são as 1019 questões. Alguém de nós já leu as 1019 questões aqui desta obra? Como é que estamos assim no estudo do Livro dos Espíritos? Nós somos 18. Tá? Então, temos o hábito de ler frequentemente, de pegar esta obra. Sabemos que o nosso livro de cabeceira é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas o Livro dos Espíritos, muitas vezes estamos perguntando questões, estamos fazendo perguntas que temos em casa. Recentemente tivemos esse triste evento lá de Santa Maria, né? Aquele desencarne coletivo. E muitas vezes saímos a perguntar e temos a resposta em casa. Está aqui, capítulo 6, questões 728 a 762. Vai? 41. Também. Então, estava falando do capítulo inteiro, né? Tá. Então, do capítulo inteiro nós temos todas as questões. Né? Então, quer dizer, temos todas as respostas a essas questões. Estão aqui. O nosso grupo de estudos aqui da casa, segundas-feiras, nós estudamos primeiro algumas questões do Livro dos Espíritos, depois passamos para o livro que a gente está estudando. A gente está lá na 685, 690, por aí. Perfeito. Não, perfeito. Eu acho que é isso que devemos nos acostumar. Porque aqui tem reflexões fantásticas. Quem não pegou esta obra para ler, por favor, pegue, leia. Se a casa tem para emprestar, pegue emprestado. É uma boa obra barata, de custo relativamente barato, vale a pena. E não precisamos ler como lemos um livro, um romance que sentamos e lemos vorazmente, de página da primeira questão à última. Não tenha pressa. Disse Divaldo certa vez lá que ele lê uma vez por ano o Livro dos Espíritos. Não sei se é fato, mas quer dizer, 60 anos de exposição assim, é um bocado de leitura já, né? Mas é possível ler. Afinal, pouco mais de 1000 questões, é possível de ler em um ano. Mas se elegermos uma questão por dia para uma leitura e reflexão, já estamos fazendo muito. E que bom, estamos adquirindo conhecimento, esclarecendo. Como a nossa irmã falou, em um grupo de estudo, vamos refletir. A primeira questão, que é Deus, por que pergunta que e não quem ou como? Isso dá tema para uma discussão já de 1 hora inteira ou mais, simplesmente nesse porquê ele usa que e não como ou quem. Quer dizer, nós vamos lá para as questões filosóficas, entrar na questão da linguagem e compreender o porquê deste uso. Isso é um estudo, gente. A isso nos conduzirá o correto estudo. Se quisermos entender mesmo como funciona essa estrutura, este tripé da doutrina espírita, de ciência, filosofia e religião, vamos ver lá que os princípios básicos da doutrina estão no Livro dos Espíritos. E vamos ver que o aspecto moral e religioso está aqui no livro do Evangelho, e a nossa gênese, nós estamos com ela aqui, mas temos aqui em cima a gênese, perfeito. Isso, fica mais perto. Temos a gênese aqui com o aspecto científico. Então vamos ver lá a formação dos mundos, aquela questão toda. Mas como disse, de repente se estudamos apenas a ciência acadêmica, vamos ver, mas algumas diferenciações sim, claro que há. Aqui são informações da espiritualidade, diferente daquelas trazidas por nossos cientistas, que ainda estão descobrindo muitas coisas que vamos ver nas obras espíritas. Temos o exemplo das obras de André Luiz, né? Quantas coisas recentemente anunciadas pela ciência oficial temos já descoberto, lá anunciada há 60 anos atrás. Então, seguramente vamos ver algumas diferenciações, mas vamos encontrar aqui o aspecto científico. E o aspecto filosófico e científico também temos aqui. Não estamos com ele aqui, mas temos o Céu e o Inferno, né? E depois o Livro dos Médiuns. Temos aqui um Livro dos Médiuns, né? Aqui, o Livro dos Médiuns. É justamente a ciência experimental, né? Aqui vamos colocar em prática. Aqui é o nosso laboratório prático. Aqui vamos conhecer as questões que envolvem a mediunidade, os tipos de médium. Então,
as observações, cuidados que devemos ter, né? E claro, depois vamos ver nas obras correlatas, nas obras complementares, perdão, mais detalhadamente, observações com relação à segurança mediúnica. Mas isso só obteremos com estudo. Fiz aqui uma pequena listinha de obras complementares, é uma pena não podermos mostrar, né? Mas até trouxe. Todos já leram a História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle? É interessante lermos. Nos traz, nos expande mais o conhecimento, né? Porque Arthur Conan Doyle, que foi um grande pesquisador, grande professor, grande cientista também, né? Inclusive foi presidente da Federação Espírita Internacional, hoje aos moldes do SEI, do Conselho Espírita Internacional. Ele faz um profundo estudo sobre a questão espírita, porque a época de Kardec também suscitava grandes perguntas. Como funciona? Como é isso? Será que estamos restritos apenas a este trabalho de Kardec, esse monumental trabalho? E Arthur Conan Doyle vai e expande. Ele traz informações desde lá do Swedenborg, né, que era um dos grandes médios que teve em toda a humanidade, capaz de realizar fenômenos incríveis. Ele traz essa pesquisa, vai a Eusébio Paladino e tantos outros médios que existiram em diversas partes do mundo. Ele traz essas informações e nos questionamos, mas por que ele não contempla Kardec aqui dentro, né? Não havia necessidade. Havia necessidade de trazer para o mundo essa ramificação da qual se estendia as manifestações espíritas pelo mundo inteiro, através das manifestações mediúnicas, as questões que antes eram usadas como dizer assim, como recreação, bem dizer, né? Porque era apresentado em teatros, ao vivo, manifestações. Está aqui, informações valiosas a ser trazida. Ainda dentro dessas obras complementares, não podemos deixar aqui também de trazer essa informação que é interessante. Alguns de nós, é volumoso, né? Interessante, mas vai nos trazer, talvez, acredite, não, ao meu ver, hoje é o mais profundo e mais completo, mais amplo estudo sobre a temática perispírito. Se quisermos compreender, vamos estudar aqui. Sabemos que no Livro dos Espíritos, Kardec faz alguns comentários, mas ele não entra muito a fundo. Vamos ver lá na obra de André Luiz, já mais detalhadamente, inclusive André Luiz fala em corpos, né? Corpo causal, corpo mental. Já aqui nós vamos ver um condensado do Zalmino Hirman, pesquisador, acho que é um dos maiores pesquisadores da atualidade. Acredito que ainda vive, né? Recentemente ele veio a Porto Alegre, coisa de uns 3 anos atrás, fez um seminário maravilhoso, que é um pesquisador, tem ele cerca de 84, 85 anos de idade, e onde ele apresentava todo o seu estudo, claro, uma parte muito ínfima desse seu estudo a respeito de perispírito. E se quisermos compreender um pouco mais o que é perispírito, vamos buscar nessa obra, que vai nos dar condições de argumentar, de entrar numa discussão mais profunda, trazendo argumentos racionais, pesquisa muito bem embasada, com metodologia científica mesmo, onde ele sustenta esses argumentos. E aqui, inclusive, ele traz algo muito curioso, que muitos desconhecem, né? Que o perispírito apresenta 16 propriedades. Entre elas lá, por exemplo, a da elasticidade, que é bem fácil de entender, né? Mas inclusive, isso foi objeto de muita discussão com relação a uma obra que surgiu no mercado há uns anos atrás, falando sobre perispírito. E que, depois de algumas análises, chegou-se ao consenso em função de que contrariava uma afirmação neste livro, contrariava uma das propriedades aqui citada por Zalmino. Então, foi cessada as vendas desta obra, justamente porque havia essa discussão. Nas regiões do estado, quando a gente viajava por aí, alguns comentaram, mas tal obra deve ser comercializada ou não deve ser. Chegou-se ao consenso de não comercializar-se em função desta distonia que dava, né? Talvez no meio de interpretação, mas importante entender que quando muitas vezes uma determinada obra é parada de ser comercializada pelo órgão federativo, no caso de nosso estado, é porque um grupo de estudiosos, analisando obras,
comparando, fazendo essas correlações, chega à conclusão de que contraria algum princípio já definido, já muito bem estudado, muito bem certificado, então é retirado. Basicamente, aí trouxemos ali exemplo também da obras de Camille Flammarion e outras obras. Temos lá a Agonia das Religiões também, né? Depois, dentro da esfera de obras complementares ainda, temos aquelas mediúnicas, né? Essas primeiras comentadas são obras não mediúnicas, mas as obras mediúnicas, então as obras complementares basicamente se dividem em obras mediúnicas e não mediúnicas. E as mediúnicas nós temos, acima de qualquer suspeita e comentários, até justamente a obra de André Luiz, né? Temos apenas o exemplo aqui que todos conhecem. Aqueles que não leram ainda a obra, leem. Aqueles que apenas viram o filme, é interessante ler a obra, porque com certeza há detalhes que é impossível colocar-se em uma película, um filme, ainda mais um filme de 90 minutos de duração. A obra é rica em detalhes. O que pode se dizer a respeito de aquele que quer começar uma leitura da doutrina espírita? Eu posso indicar esta obra? Quem nunca leu nada da doutrina espírita, mas tem interesse, o estudo mais aprofundado vai nos levar à compreensão de que não é uma obra adequada para se indicar a quem nunca leu nada sobre a doutrina espírita. Até porque isso é a experiência própria mesmo de ter visto já algumas pessoas comentarem que eu fui ler determinada obra lá porque me aconselharam a ler. Aquilo é fantasia, não existe. É impossível. É ficção científica. Esse é o conceito que muitas pessoas que ainda não vivenciaram, não estudaram mais profundamente a doutrina espírita, terão a respeito desta obra. E é uma obra excelente, que deve ser lida por todos nós, que deve ser estudada porque traz informações importantíssimas, além do relato, claro, das vivências do próprio André Luiz. Mas é uma obra que temos que ter cuidado quando oferecemos a alguém que está ingressando na doutrina espírita. Semelhante a esta, ainda só aprofundando um pouco mais aqui, semelhante a esta, nós temos depois os 5 clássicos de Emmanuel. Trouxe como representante essa pequena obra. Vocês já leram esta obra? Há 2000 anos? Fora eu, alguém chorou? Eu chorei nesse baitomão, chorou. E não chorei uma vez, eu chorei muitas. Cada livro desse eu chorei. E aí eu até comento, conversando com a Maria da Graça, né, coordenadora do doutrinário da UNE, e ela disse, interessante até comentar isso com o pessoal, porque eu sempre coloco assim, existe eu, o Arivelto, antes destes 5 clássicos, e existe o Arivelto após os 5 clássicos. A gente muda, a gente repensa a vida, a gente muda a nossa noção de valores. Esses livros, eles nos eu não sei se foi com vocês, mas comigo, eu enxerguei cada personagem, eu ouvi cada personagem, e eu vivi cada dor, e fiquei feliz com cada emoção que passou diante de meus olhos. Quem não leu, leia. Não apenas essa. Leia Renúncia, e como eu talvez se questione, como eu reclamo da vida. Eu me lembro que era madrugada, assim, 2h30 da manhã, eu lendo Renúncia, colocava o livro sobre o peito, dizia obrigado, Senhor, como eu reclamo da vida, puxa vida. De repente, nós temos tudo e achamos que não temos nada. E vemos a história de uma criatura, uma criança que vive uma dificuldade, que renuncia à vida em favor da mãe, em favor das situações que está vivendo no dia a dia. E a gente se questiona, puxa vida, que eu estou reclamando. E ainda numa época que as coisas eram bem mais difíceis do que hoje, né? Então, quem não leu, leia. Vale a pena. Vai mudar a vida. Parece que eu estou fazendo propaganda de livros aqui, né? Mas é importante isso, sabe? Porque esse tema, a importância da leitura no estudo da doutrina espírita, passa por aqui. Se vocês quiserem receitar um livro, uma série de livros para quem
vai ingressar nos estudos da doutrina espírita, receita estes 5 clássicos. Claro que além do Evangelho, né? O Evangelho tem na cabeceira, leia toda noite ou toda manhã quando acordar. Mas quero ler no livro, em vez de ler o autor fulano, Beltrano, Ciclano, leia os 5 clássicos. Depois tu começa a estudar. Mas eu acho meio difícil ler o Livro dos Espíritos. Não precisa ler agora. Lê primeiro esses 5. Te modifique interiormente, te prepare para o que virá à frente, que é o Livro dos Espíritos, que vai trazer conhecimentos mais profundos. Mas aí quando você já viu o testemunho de vidas aqui, você vai conseguir entender a profundidade das questões do Livro dos Espíritos. As relações de causa e efeito ali trazidas. Você compreenderá porque já terá visto o testemunho lindo de algumas vidas. Ainda nesta linha ainda de obras complementares, temos aquelas já que agora não mais mediúnicas, mas construídas para boa formação do estudante que vem à casa espírita. Exemplo, estudo sistematizado, né? Garoto propaganda aqui, mas façam isso. Os nossos grupos de estudo, nós devemos adotar essas obras. Temos esse aqui é o tomo 1, tem o tomo 2 e o tomo 3. Obra excelente. Faz referências a todas essas obras complementares, às obras básicas. É interessante porque muitas vezes, como eu disse, pegarmos as obras básicas para ler, quem não está acostumado a esse tipo de estudo vai dizer, poxa, mas é cansativo ler isso. Não precisamos pegar o livro para ler da primeira página à última. Podemos pegar estas obras que nos traz a linguagem atualizada, com a qual estamos mais acostumados, e conforme o estudo, conforme o texto, ir lá na obra básica, fazer a consulta, verificar. Como a nossa irmã disse, primeiro a gente lê lá no Livro do Espírito uma questão e vamos lá discutir o livro que estamos estudando. Legal? Isso que temos que fazer. E além disso, eu acabei não pegando aqui, mas nós temos também aqueles tomos de mediunidade, né? Então muitas vezes é interessante que uma casa espírita implanta um estudo mediúnico e não sabe o que estudar, ou então começa a pegar obras diversas que falam sobre a mediunidade para estudar, para formar um grupo de mediunidade, um grupo mediúnico na casa. É frequente vermos em nossa loja pessoas vindo, o coordenador do grupo mandou comprar este livro, que foge completamente ao escopo de formação correta de um grupo mediúnico. Esses tomos de mediunidade da FEB é um trabalho exaustivo de pesquisadores, de pessoas conhecedoras da área, que estruturaram um estudo de maneira crescente e gradual, para que o estudante, ao final daquele tomo, ele esteja com uma base completamente estruturada e bem sólida daquele conhecimento, sem erro nenhum, né? Porque é muito comum, como dissemos, centenas de obras são despejadas no mercado e algumas delas até com algumas distonias com relação às obras básicas. Havíamos trazido nesse nosso material, escolhemos entre as 16 obras do André Luiz, né, algumas que pensamos que efetivamente chamam muita atenção e são importantes aqueles. Claro que as 16 obras é importante a nós, estudantes da doutrina espírita, que sejam lidas. Mas nós pensamos 8 delas que seriam importantes. Não vamos trazer aqui, até em função de que com a ilustração ficaria muito mais fácil estar trabalhando, até porque construímos pequenas sínteses de cada uma dessas obras que chamam bem a atenção mesmo. Nas áreas de mediunidade, inclusive a outra obra, me falhou agora, desculpe. Enfim, dos 16 títulos, a gente às vezes não lembra todos, né? Mas temos lá a obra Sexo e Destino. Inclusive, pouco antes de sair da loja, vir para cá, uma cliente chegou procurando Sexo e Destino. E muitas vezes nos perguntamos, hoje, essa temática, né? Como a doutrina espírita vê tal e tal comportamento? Se formos a esta obra, teremos respostas bem interessantes. Claro, como disse, numa linguagem da espiritualidade, diferente talvez daquelas hoje de alguns terapeutas vão usar uma abordagem bem mais atualizada, mais acessível, mas lá trazemos causas que levam a esses comportamentos, que são base para uma explicação segura, né? Um entendimento seguro. E claro, não vamos fugir justamente destes profissionais excelentes que hoje têm bem formados, que também conectados ao conhecimento da doutrina espírita, né? Estou falando de profissionais
destas áreas atuais, mas ligados aos conceitos da doutrina espírita. Aqueles que conhecem a AME, né, a Associação Médica Espírita de Porto Alegre, vamos ver que temos excelentes profissionais em áreas diversas do comportamento humano e que conhecem profundamente as obras da doutrina espírita. E por isso eles dão base à sustentação, os argumentos deles são excelentes, são confiáveis mesmo. Sabemos que aqueles profissionais que estão tecendo algum comentário estão muito bem embasados, seja nestas obras de André Luiz, seja nas obras da Psicologia Transpessoal, seja em Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco. Enfim, temos hoje um manancial de obras importantíssimas para a nossa boa formação. Deixe-me sintetizar melhor aqui também, em função do nosso tempo, mas, já porque estamos quase no nosso horário, né? Mas gostaríamos de finalizar com um pensamento de Kardec, que é extremamente importante para esse entendimento da importância do estudo na compreensão da doutrina espírita, a importância da leitura. E Kardec nos disse assim, né? Os que desejam tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo. Claro que o ler tudo, quando Kardec fala isso, ele está se referindo a um ler tudo, não é qualquer literatura de botequim que nós vamos buscar, mas o ler tudo com algumas condições. O que se acha escrito sobre a matéria, neste caso aqui, a doutrina espírita. Ou pelo menos que haja de principal, não se limitando a um único autor. Então temos que ler sim diversos autores, porque isso vai nos enriquecer o vocabulário, vai nos dar esta condição de fazer correlações entre obras e de argumentar, de tecer raciocínios lógicos para conseguirmos construir críticas construtivas, né? Constituir a capacidade de construir críticas construtivas que elevem, porque por uma questão de conduta moral não devemos denigrir obra nenhuma, que é o fruto de um trabalho, ainda que é um trabalho que muitas vezes diz tônico das bases da doutrina espírita, mas é um trabalho que merece respeito. Então é importante que leiamos todos. Muitas vezes, eu não leio esse tipo de autor porque ele diz coisas bárbaras. Como é que tu vai compreender o pensamento daquele autor e fazer qualquer correlação se você não leu a obra? Até, claro que não vamos imediatamente sair lendo qualquer livro. Vamos construir a nossa árvore de conhecimento, como aquele pequeno desenho que mostramos ali, né? Onde temos a raiz com as obras básicas, o tronco com as complementares, e depois, bem solidificada esta árvore, nós temos as diversas folhas, que são as obras diversas. Aí temos capacidade, condições de pegar as diversas obras que surgem por aí, sejam espiritualistas até mesmo, e espíritas, e com elas fazer análises e tecer comentários, fazer críticas construtivas, como já dissemos. Então, meus irmãos, basicamente o nosso trabalho era esse, trazer esta reflexão, esta percepção da importância da leitura, mas uma leitura bem direcionada. E, obviamente, quando tivermos que sugerir uma leitura para alguém, dentro da doutrina espírita, aqueles que querem conhecer as obras da doutrina, vamos por baixo, vamos iniciar pelas obras básicas, mas se a pessoa não está acostumada com aquela linguagem, vamos lhe oferecer algo que lhe permita ver o sentimento. Eu, no meu caso, como comentei, sempre sugiro os 5 clássicos. E depois dos 5 clássicos, vamos ao mundo da literatura espírita, que é rico e edifica o ser cada vez mais. Muito obrigado. Boa noite. Nós agradecemos a Nivelto pelo trabalho, tanto o trabalho preparado, que infelizmente não pôde ser apresentado, como o trabalho que ele conseguiu apresentar para nós aqui, né, nos enriqueceu bastante com as suas indicações. Agradecemos muito, desejamos um bom retorno, um abraço para o pessoal do Lucifer. Vamos fazer então a prece de encerramento da nossa noite de estudos.